Olá a todos vocês, meu nome é Rubens Júnior e venho trazer para vocês um tutorial, um passo a passo de como criar um podcast do zero até a sua publicação. Nesse tutorial eu dividi em 3 partes. Na primeira parte vamos aprender a criar as vinhetas, a vinheta inicial e a vinheta final para o seu podcast, utilizando-se do programa Reaper. No segundo tutorial vamos falar sobre conteúdos, sobre o fundo musical e o fechamento desse podcast para futura publicação. No episódio 3, vamos publicar esse podcast, vamos fazer um upload nele para o Spotify e deixar essa publicação disponível para o mundo inteiro ouvir. Então se liga nessa dica aí, porque as informações são quentes. Roda a vinheta. Então vamos lá, falando da vinheta, da criação da vinheta para o nosso podcast. O passo a passo seria, a primeira coisa, você fazer o download do programa Reaper. O link vai ficar disponível nas instruções desse vídeo. Você segue o passo a passo da instalação, logo após entre no Reaper. Vai aparecer uma tela tipo essa, só que vazia. Aqui eu já inseri, para adiantar esse vídeo, já inseri 2 canais. Para você inserir um canal de gravação, você chega nessa parte que está vazia, dê 2 cliques e aí automaticamente vai abrir uma pista de gravação. Para iniciar essa gravação, você vem nessa bolinha vermelha, que é o Record, que você vai armar a pista, preparar essa pista para gravar. Uma vez essa pista preparada, ela vai estar pronta para inserir um áudio. Eu vou fechar isso aqui para não misturar o áudio. Bom, cliquei na pista de novo, aperto Delete para ela sumir. Nessa pista de cima aqui, eu entrei no YouTube e na pesquisa do YouTube eu escrevi efeitos de abertura de programas de rádio, ou efeito de abertura para youtubers, ou efeitos de abertura para podcast, ou simplesmente efeitos sonoros de abertura, ou efeitos sonoros. Você vai ter vários arquivos lá, arquivos grandes. É necessário ouvir todos eles e ver qual daquele mini trecho, daquela parte da vinheta que você gostou, para aí então separá-la e jogar ela aqui no Reaper. Você pode utilizar isso também com um conversor de vídeo do YouTube para MP3. Na pista vou dar uma descrição rápida do que é essa pista aqui. Então eu tenho um M aqui de muted, onde esse botão serve para mutar o canal temporariamente. Esse canal ficará sem áudio temporariamente. Embaixo tem um S de solo, onde eu apertando eu vou ouvir somente esse canal. Do lado de cá eu já até escrevi um nome aqui para esse canal, nessa track. Eu dou 2 cliques, vai abrir igual o Word a possibilidade de digitar o nome que eu quiser aqui. Nesse caso, eu coloquei efeitos de abertura, vinheta. Aqui nós temos o botão de efeito, que eu vou falar dele mais para frente. E o routing, onde nós não vamos precisar utilizá-lo agora. Vamos deixar essa vinheta mais simples e mais eficiente. Então, primeiramente, vamos ouvir o som que eu gravei do efeito sonoro da vinheta.
Muito bem, esse será o nosso efeito sonoro que vamos criar a vinheta em cima dele. Na pista de baixo, eu gravei a minha voz, coloquei um nome para esse podcast e um slogan para esse podcast. É necessário, quando você criar um podcast, você dá um nome para ele, um nome ligado ao tema que você vai falar. Um slogan, e depois você cria um roteiro, pode ser de entrevista ou de locução, para facilitar o seu trabalho. Então, nesse caso, minha voz ficou essa daqui, ainda sem nenhum tipo de tratamento de sinal, tratamento de efeitos, de equalização e nada, a voz crua. Líder educacional, pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. Ok? Então, bem simples, coloquei um nome para o podcast, um slogan. Agora eu vou tirar esse solo e vamos ouvir os dois juntos. Líder educacional, pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. Então, vocês viram que começando tudo junto não fica bem legal. É importante na criação de uma vinheta que você pegue aquele espaço, aquele takezinho onde o som vai se encaixar exatamente com a voz. Então o que eu vou fazer? Vou arredar esse áudio meu aqui para frente. Eu dei um clique nele e vou agora com o botão esquerdo clicar e segurar e arredá-lo para frente. Então eu quero que esse áudio, quero ter um pouco de efeitos primeiro, para depois vir o áudio. E aí, então eu vou deixar esse áudio mais no meio aqui. Vamos ver agora como fica. Para dar play, eu posso vir aqui e apertar o play ou simplesmente apertar a barra de espaço. Vamos lá. Líder educacional, pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. E aí, eu achei que ficou bem mais interessante, né? Começou com alguns efeitos e aí no meio desses efeitos entra a voz anunciando o podcast com o slogan do podcast e depois finaliza com o restante do efeito para ficar mais interessante essa abertura, essa vinheta. Bom, agora vamos falar de efeitos. A voz então ainda não teve nenhum tipo de tratamento. A voz está uma voz normal, uma voz crua. Nessa parte do FX aqui é a parte dos efeitos. Então o que eu fiz? Eu cheguei e coloquei na seguinte ordem. Quando eu coloco esse adicionar aqui embaixo, ou melhor, deixa eu sair desse efeito aqui, eu vou abrir uma outra pista. Então abri uma pista de baixo que ela é vazia só de exemplo. Quando eu clicar no FX, ele vai me abrir um banco de efeitos, onde eu posso escolher os efeitos que vêm no Reaper, eles estão escritos Real, e a indústria, né, que criou esses efeitos é a Cocos. Então aqui eu vou ter o Real mais o efeito. Então Real Comp de compressor, Real Control Mid, Real Delay, Real Equalizer e assim por diante. Real Gate, e seguindo essa sequência onde você vai escolher quais os efeitos você quer. Vou eliminar essa pista e vamos voltar para a pista de cima. Então nessa ordem que eu coloquei, primeira coisa, um equalizador para fazer o tratamento do sinal, para eliminar alguma sobra de grave, alguma frequência que seja indesejada. Para facilitar, aqui ele tem, nessa aba, ele tem vários presets prontos de fábrica. Então, como eu estou tratando a minha voz, ou seja, uma voz masculina, eu venho no Wide Male Vocal, onde é uma pré-equalização de voz masculina. Logo após vem os efeitos. O primeiro que eu coloquei foi o delay. Mesma coisa, eu entrei na aba, puxei um delay já pré-estabelecido para vocal, sem alterar nenhum parâmetro. Logo após eu pego um outro efeito que é o reverb. O reverb eu também já deixei ele default, da mesma forma como veio de fábrica. Logo após nós vamos comprimir esse sinal, que aí entra o compressor,
mesma coisa, eu deixei presets de fábrica, não alterei nada, eu só instalei ele, só puxei. Caso seja necessário, eu vou aqui nesse threshold e tiro um pouco, vou comprimindo aqui um pouco o sinal, mas até então vou deixar essa compressão em 0 dB. Logo após vem o limiter. Da mesma forma, eu deixei, esse aqui eu alterei um pouco o sinal, porque ele estava chegando no vermelho, aqui ele estava chegando no clipe, então eu voltei o threshold para menos 10 dB, e o scaling eu deixei ele em 9.7. Feito isso, eu venho com o último efeito que eu coloquei, que foi um redutor de ruído, onde nesse modo que eu quero de redução de ruído, eu deixei no automático, que é esse Subtract, aperto ele e depois venho aqui e clico nessa janela de automático, onde o próprio sistema acha esses ruídos indesejáveis e já cria um gráfico para mim de limiter desse ruído. Então tudo que for abaixo desse aqui, dessa linha vermelha, ele vai tirar. Bom, feito isso, eu ligo, aciono o efeito. Então vamos ver a voz primeiro com efeito e sem efeito. Antes eu vou falar dos efeitos que eu coloquei no áudio, né, na música, nos efeitos da música ali. Então ali eu não mexi em nada, coloquei de fábrica, veja bem, um equalizador, ele sem nenhuma alteração, deixei ele flat, caso necessite, eu tenho ele aqui para fazer alguma alteração. O compressor, da mesma coisa, eu coloquei aqui um compressor de master para comprimir um pouco aquele sinal, não mexi em nenhum parâmetro, só busquei aqui o preset Master Bus New York Comp. Depois eu coloquei um limiter, também a mesma coisa, eu deixei ele preset de fábrica, comprimindo igual ele já veio, comprimindo em menos 13 dB, ok? Então agora vamos ver como vai ficar os dois sem efeitos e com efeitos. Fluido Educacional, pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. Ok, agora vamos ligar os efeitos e veja que diferença gigantesca que faz. Fluido Educacional, pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. É isso aí, para melhorar um pouco mais a voz, que eu ainda achei ela um pouquinho magra, em vez de eu mexer nos efeitos ou na equalização, eu vou fazer uma dobra. Então, para isso, o que eu faço? Na pista de voz, eu selecionei ela, clico com o botão direito do mouse, vai abrir uma outra aba para mim, e nessa aba eu vou aqui ó, em Duplicate Tracks, eu vou duplicar essa pista. Então, olha lá, dupliquei a pista de voz. Vamos ver agora como vai ficar. Olha como que a voz dá uma encorpada. Fluido Educacional, pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. Bom, então para melhorar um pouco mais a qualidade dessa voz, eu reduzi, quando eu fiz essa dobra, ela encorpou muito, então eu reduzi um pouco do volume de entrada. Reduzi ele ao 3 dB aqui, vamos ver agora como ficou. Fluido Educacional, pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. Então é isso, eu acho que ficou bom esse trabalho dessa vinheta. No próximo vídeo nós vamos ver sobre
juntando essa vinheta com o conteúdo que nós vamos colocar no podcast e depois finalizar. Abraço a todos.